E aí hoje, para começar, eu vou ler uma leitura aqui do Emmanuel no livro Pão Nosso, que é um livro maravilhoso. É o item 33. Eu vou iniciar uma leitura só para a gente já iniciar o nosso estudo, harmonizando o ambiente, e logo em seguida eu faço a prece. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Está lá escrito em Atos, capítulo 14. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muitas das vezes, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunha pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprime senão um profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos. Separados entre si, criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzindo a glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria, a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginando-nos em tronos de fantasia, arrojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. Olha só que leitura linda, né? Está falando sobre a nossa seara no cristianismo e principalmente essa questão da idolatria. E por que é interessante a gente falar sobre isso hoje? As postagens que eu faço, já vi 2 comentários que são assim, que eu fiquei refletindo sobre isso. Um que uma moça falou assim para mim: poxa, que legal, você coloca tanto Jesus nas suas postagens, né? A gente lembra que o Espiritismo também tem Jesus e as pessoas às vezes se esquecem. E isso é uma coisa que eu falei para vocês em uma outra live. Uma vez me fizeram uma crítica sobre o Espiritismo e aquilo me calou profundamente, porque falou que nós espíritas sabemos adorar apenas os mortos, né? Falar apenas sobre mortos e mortos. E na hora eu fiquei assim pensando, não, mas a gente não é assim. Mas aí se você começar a olhar algumas páginas, na sua maioria, realmente você vai ver que pouquíssimo se fala em Jesus, né? E aí um outro comentário para complementar isso aqui com a nossa leitura de hoje, falando sobre a idolatria, eu fiz uma postagem, aquela dos planos de Deus são maiores do que os nossos. E no Espiritismo a gente passa, quem me conhece, quem acompanha o Evangelho, quem acompanha os estudos mediúnicos, sabe que uma coisa que a gente sempre fala é o quê? Eu sou responsável pelo que acontece na minha vida.
Eu não vou esperar um milagre cair do céu, que eu tenho que fazer a minha parte e que eu tenho que ter fé, porque a minha parte eu vou fazer. Mas nós também não esquecemos que Deus também age por nós. E aí eu faço uma postagem dizendo sobre esses desígnios de Deus, aí vem uma pessoa e fala: nossa, você está falando como os evangélicos, megalomaníacos. E aí assim, poxa, você percebe que a pessoa não me acompanha. E a outra questão também, um outro comentário, né? Isso já foi outra postagem. Que eu falei sobre a paralisia do sono. Aí uma pessoa comentou que espiritismo não era aquilo que aonde estava dentro do livro dos espíritos e que tudo tem que ser dentro do que o Allan Kardec falou. Eu até concordo em partes, né? Porque nós somos evangélicos, Jéssica. E se for para ser fanático, eu prefiro ser por Jesus, né? Mas vamos por partes. Eu entendo que nós devemos basear os nossos estudos dentro dos livros do Espiritismo. Mas uma coisa que eu não concordo é o fanatismo que está se criando com Allan Kardec. E isso eu via muito dentro do centro espírita. Não, porque fulano falou isso, eu quero saber onde é que está escrito aqui no livro do Allan Kardec. E começa a usar o livro dos espíritos como uma bíblia. E um fanatismo, e a gente que critica tanto o fanatismo de outras religiões com a Bíblia, com aquilo, e tem muitos espíritos que estão se tornando assim também, mas com o Allan Kardec. E aí, assim, a postagem ainda estava no livro dos espíritos, mas mesmo que não tivesse, eu estava refletindo sobre isso. Poxa, uma coisa que eu não quero aqui nessa página de forma alguma é incutir nessa idolatria, porque se for para a gente idolatrar alguém, sinceramente, eu vou colocar só Jesus, porque o Allan Kardec, primeiro que ele não criou nada, ele só codificou, ele sistematizou a doutrina, e aí veio Chico Xavier e nos jogou no mundo espiritual. E além do Chico Xavier e do Allan Kardec, existem vários outros escritores maravilhosos. Então, aquela pessoa que fica limitada ali, não estou falando que o Allan Kardec é ultrapassado, eu estou falando de limitação, né? Se a pessoa fica ali só no mundo do livro dos espíritos, ou ela não vai entender muita coisa, porque a gente tem que expandir o nosso conhecimento, e ela vai ficar presa, por exemplo, a gente vai falar paralisia do sono, emancipação da aula, projeção astral, ela não vai entender nem o que é. Então, o que eu quero aconselhar vocês? Leiam um livro do Allan Kardec, mas leiam também livros do Chico Xavier. Tem vários outros autores excelentes, porque o que eu aprendi? Esses livros complementares, eles nos ajudam a entender toda a complexidade do Espiritismo. Então, eu queria deixar esse recado para vocês, porque quem estuda junto comigo, eu gosto de sempre colocar as coisas que eu já aprendi, que deram certo e o que deram errado também. Pois é, Covet Free Spirits. Precisamos de pensamento crítico. Não concordo com tudo do Espiritismo, mas me esclareceu muitas dúvidas. Concordo se for para ser fanático, seja por Jesus, exatamente. E eu concordo com o seu pensamento. Tem coisas que eu já li em livros espíritas sérios e que alguma coisa ou outra também não concordo. Então, assim, aí vai da crença de cada um. Prática mediúnica já me ensinou coisas que eu nunca vi em livro. E já me ensinou outras coisas que eu entendia de uma forma errada lendo o livro. Então, a prática mediúnica, ela nos traz muita elucidação também, né? Muita explicação. A gente sabe que Jesus, né, ele não falou muita coisa porque a época que ele passou pela Terra, as pessoas não conseguiriam entender, por exemplo, se ele falasse em reencarnação, vida espiritual. Deus nos dá o que nós temos capacidade para entender, né? Então vamos pensar sempre nisso, lembrar sempre nessa nossa evolução com a expansão da nossa consciência.
Aí esse negócio de postagem, às vezes hoje mesmo, você vê, eu posto uma coisa para distrair com bom humor, aí sempre tem que vir uma pessoa para falar que discorda, que não é bem assim. É aquela coisa, como se eu falasse assim, um triângulo tem dois lados. Aí a pessoa vai comentar, não, mas um triângulo tem três lados. Mas vem cá, eu disse, um triângulo só tem dois lados? Aí você vê que é interpretação, né? Mas aí você, poxa, a pessoa parece que tá de mau humor e vai lá e comenta alguma coisa sem entender. E aí também fica aquela outra sugestão que o André Luiz lembra, que ele puxou nossa orelha com a educação. A gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai comentar, o que a gente vai criticar. Eu sei realmente o que está falando, eu sei realmente o que eu estou falando. Eu aprendi uma coisa, se não é para acrescentar ou para edificar, prefiro ficar calada, né? Então a gente tem que ter muito cuidado também com os nossos comentários e as nossas críticas. É o famoso mimimi, né? Pois é. E aí você vê as pessoas que falta senso de humor. Graças a Deus a maioria tem senso de humor junto comigo e ri, cai na brincadeira e vão brincar. Mas sempre aparece um ou outro reclamando, né? Então vamos lá, gente, fechar os nossos olhos. A gente poder iniciar os nossos estudos com paz, com harmonia, com a inspiração dos nossos irmãos celestiais. Respira. Esvazia a mente. Vamos perceber o nosso ambiente. Vamos perceber a energia dos nossos mentores. Entrando em sintonia com essas energias dos grupo celestial aqui presente. Senhor Jesus, nosso amado Mestre, que esse estudo possa nos inspirar, nos acrescentar, que as palavras entrem em nossos corações como luz que nos acompanha em todos os nossos caminhos, que a minha mediunidade seja desenvolvida sempre no caminho com Jesus, que eu receba as orientações dos meus mentores da mediunidade por inspiração, que essa minha energia como médium, que ela possa ser doada da maneira correta para as pessoas que necessitam, que eu possa ter essa educação mediúnica em meu ser, como pessoa, como ser humano. Agradecemos mais essa oportunidade de reencontro, que juntos possamos alcançar vibrações mais altas e que essa sintonia com os seres celestiais permaneça até o fim do nosso estudo, nos acompanhando até os dias que se seguirão. Que eu tenha paciência para fazer a minha meditação, que eu tenha paciência na minha mediunidade e que eu tenha paciência em todos os caminhos da minha vida. Com muito amor no coração e paz, iniciamos nossos estudos mediúnicos dessa noite, dizendo graças a Deus, que assim seja. Podem abrir os olhos e eu estou olhando aqui, nós temos 230 pessoas. Daqui a pouco, quando começar a alcançar aí 300, eu vou dar um jeito para ficar sempre lá no outro quarto com o computador, para a gente poder colocar no YouTube também, tá bom? A gente está fazendo estudo, né, nesse livro.
estudando a mediunidade. Lembrando que é um roteiro do estudo do Martins Peralva. Parece que os comentários ficaram um pouco travados aqui para mim, porque geralmente quando acaba a prece vocês falam também, né? Eu já conheço vocês também, tá vendo? E aí a gente vai hoje iniciar, né, um capítulo, um novo capítulo, que é o capítulo 10, Mecanismo das Comunicações. Comunicações, que hoje eles vão falar, hoje não, né? A gente vai iniciar esse capítulo, e para quem já leu, sabe que ele vai falar muito sobre as questões das vibrações dos espíritos superiores. E aí é um grande ensinamento que esse capítulo vai nos deixar, um grande entendimento, muita coisa a gente vai assim, né, abrir a nossa mente para as questões da mediunidade com espíritos celestiais. Então é muito bom, vamos prestar atenção, que esse capítulo vai nos mostrar muitas coisas boas. Para que um espírito se comunique, é mister se estabeleça a sintonia da mente encarnada com a desencarnada. Essa realidade é pacífica, ou seja, a gente já sabe que para ter uma comunicação dentro da mediunidade, tem que existir essa sintonia, porque lembra que a gente sempre fala, deixa eu colocar o outro livro aqui, se um espírito, para fazer esse acoplamento comigo numa mesa mediúnica, ele tem uma energia, uma frequência muito baixa, muito agressiva, e se eu não tiver essa minha vibração mais elevada, que eu tenho controle, ele vai chegar com essa agressividade, com essa energia, falando o que quer, o que não quer, fazendo gestos. E aí vai caber ao médium controlar isso ou não, dependendo da sua vibração, né? Das suas energias. E aqui nesse caso da mesa mediúnica, é a única exceção da lei da sintonia, porque nem sempre um médium, por exemplo, para receber uma mensagem de um espírito superior, dificilmente a gente vai conseguir a nossa vibração se eleve naquele nível daquele espírito superior. Então, eles que vão reduzir a vibração deles para poder entrar em sintonia com a nossa. E é isso que esse capítulo vai nos mostrar, tá bom? Sobre essa questão da sintonia. É necessário que ambos passem a emitir vibrações equivalentes, que o teor das circunvoluções seja idêntico, que o pensamento e a vontade de ambos se graduem na mesma faixa. Então, se eu estou indo para uma prática mediúnica, com falta de paciência, eu tive um dia que foi muito estressante, eu estou indo com raiva, com agressividade, provavelmente eu vou até atrapalhar um pouco a mesa e vou dar passividade para um espírito com a mesma sintonia, e essa passividade ela pode se tornar às vezes até um trabalho até mais dificultoso, né, para o dirigente da mesa, porque tudo é sintonia. Esse mecanismo das comunicações espíritas, mecanismo básico que se desdobra, todavia, em nuances infinitas, de acordo com o tipo de mediunidade, estado psíquico dos agentes, ativo e passivo, valores espirituais, etc. Ele lembrando aqui mais uma vez que depende também do nosso estado psíquico, né? Tanto do médium como do espírito. Essa sintonia vai ser entre o encarnado e o desencarnado. Sintonizado o comunicante com o medianeiro, ou seja, o espírito com o médium, o pensamento do primeiro, do espírito, se exterioriza através do campo físico do médium, em forma de mensagem grafada, que aí seria a psicografia, né? Ou audível, que seria a psicofonia. Quanto mais evoluído o ser, mais acelerado o estado vibratório. E é engraçado, né? Essa questão das vibrações, porque são ondas, né? A minha onda, eu tenho um campo vibracional.
existe uma onda universal, que é o fluido cósmico, que essa para mim é a definição de Deus, né? Essa grande onda é que nem a gente lembrar da Wi-Fi. Eu sei que o Wi-Fi está aqui porque eu estou falando com vocês e o aparelho da internet está no outro quarto, mas eu estou pegando internet aqui. A energia, essa onda da Wi-Fi, ela está aqui, mas eu não estou vendo. E assim acontece com as nossas ondas individuais e a onda do todo, que é Deus, né? Que é onipresente, onisciente, onipotente, ela está em todos os lugares. Ela me conhece intimamente, ela conhece as minhas energias, ela passa por mim, passa por vocês nesse momento. Essa grande energia, essa grande onda, né? E a minha onda, ela vai ser de acordo com a minha vibração, a minha sintonia, o meu campo mental. Se eu tenho um campo mental muito negativo, muito pesado, as minhas ondas vão ser aquelas grandes e lentas, né? Quanto mais evoluído o ser, mais rápida e curta. E aí mais alcance ele tem. E ser muito evoluído, então, né? Rapidinho, ó. Assim sendo, em face das constantes modificações vibratórias, verificar-se-á sempre, em todos os comunicados, o imperativo da redução ou do aumento das vibrações para que eles se deem com maior fidelidade. E aí já começa a falar, ó, que em todos os comunicados, o imperativo da redução ou do aumento das vibrações. Ou seja, o espírito evoluir, ele vai reduzir a vibração, né? E um espírito com uma energia muito densa, ele vai ter um aumento ali naquela hora daquela prática, de acordo com o médium que vai poder dar passividade para ele. E isso tudo é um trabalho espiritual, né? Que é uma prática mediúnica, sempre tem a equipe espiritual. Mais uma vez, pois, somos compelidos a nos referirmos ao fenômeno magnético das vibrações compensadas. Mais uma vez, surge a necessidade de reportarmos ao problema da sintonia. Mais uma vez, enfim, a questão da afinidade tem que ser de novo comentada. E aí, mais uma vez, ele vai falar sobre a questão da sintonia, o quanto que a gente, o médium, né, ele tem que entender isso, porque através do nosso campo mental é que a gente vai entrar em sintonia com esses espíritos, fora também da mesa mediúnica. Aqui não está travando não, gente. E aí, lembrando que o Emmanuel, sobre essa questão da mediunidade, dessa questão desse campo psíquico, porque o Emmanuel ele fala, né, no livro O Consolador, que a mediunidade ela é um dom do espírito. Eu posso reencarnar com a minha mediunidade se naquela vida, como médium, eu agi corretamente, eu fiz tudo corretamente. Isso Emmanuel fala lá no livro O Consolador. Mas, para esse dom do meu espírito, para usar a mediunidade, o meu corpo também tem que estar preparado, né? Coisas que a gente ainda vai estudar. E o André Luiz fala também no livro Entre Dois Mundos, deixa eu botar o celular aqui, que ele fala sobre as vibrações dos Cristos. Imagina uma vibração, uma onda de vibração de um Cristo, de Jesus Cristo. E espíritos evoluídos, eles têm uma sintonia mais elevada, e aí na hora que vai, eu não estou dizendo Cristo, né? Agora, numa prática mediúnica, o espírito evoluído, ele vai abaixar a sua vibração para poder o médium entrar em sintonia para poder deixar a mensagem. E quanto mais alta a vibração, esse campo mental desses espíritos evoluídos, mais eles também têm controle na sua mente. Imagina a vida deles. Estou aqui, eles têm lá a vibração deles, né? Aquela luz maravilhosa, aquela onda. Vou fazer agora, vou deixar uma mensagem aqui para o médium, né? Pela mente ele vai pensar, abaixar a vibração. Só
controle mental. Ele controla as vibrações através das emoções e da mente. Então, eles têm total controle sobre isso. Em um segundo, eles vão manipular as ondas vibracionais dele para poder atuar naquele campo ali dos médios. Lembrando que a nossa vibração também, ela oscila demais, né, gente? Porque nós não somos seres perfeitos, né? Então é normal a gente entrar numa onda de energia baixa e entrar numa onda de energia alta. E, Gés, agora eu não sei se são 10 metros ou 10 quilômetros. Eu não lembro agora, mas é uma coisa assim que é muito maior do que a nossa. Entendeu? Então, a gente tem uma vibração que é uma vibração que ela nos acompanha. Mas é claro que durante o dia ela vai oscilar, não tem como. Vai ter momento que eu vou estar mais feliz, vai ter momento que eu vou sentir uma angústia, vai ter momento que eu vou sentir um estresse, e aí ela vai oscilar, né? E se assim procedemos é porque não devemos esquecer que a mente permanece. Lembra a nossa primeira live desse livro? O que o Martins Peralva fala? A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Todos os fenômenos mediúnicos acontecem na nossa mente. E isso estimula ou desestimula muita gente, a maioria desestimula. Porque, claro que espírito materializado eu vou ver, e quanto mais eu desenvolvo a minha mediunidade no sentido do meu instrumento mediúnico mesmo, quanto mais eu pratico, mais eu vou vendo o espírito, mais tão assim, a aparência dele é tão forte para mim que parece como se ele estivesse ali materializado mesmo. Mas a maioria dos fenômenos mediúnicos acontece na nossa mente. A psicografia, como é que eu faço uma psicografia? Com quadros mentais, mente. Como é que eu vejo espíritos? Mente. A vidência, né? Mente. Entendem? A psicofonia, vai passar pela meu perispírito, vai passar pela minha mente. E aí é que eu vou controlando. Nesses momentos de oscilação, os obsessores se aproximam. Vai depender o tanto de tempo que eu vou permanecer nessa minha oscilação. Se a minha energia está ruim, se eu estou estressada, se eu estou com falta de paciência e eu não tenho a consciência para pensar, eu tenho que melhorar essa energia, porque isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu vou elevar minha vibração aos pouquinhos, tudo é esforço. Agora, se minha vibração cai, eu tive um problema e eu vou fazer daquele problema um buraco sem fim, aí eles vão aproveitar, né? Como lidar com espíritos de baixa vibração? Elevando a minha vibração. Um espírito com baixa vibração, ele não consegue acompanhar uma pessoa que tem uma vibração mais elevada. Como é que eu vou elevar a minha vibração? Com amor. O amor é tudo na questão da nossa vibração. O amor pelas pessoas, pela vida, agradecer a Deus por tudo. Sabe esses sentimentos? Tá na hora, vamos andar com medidor de vibração. Suelen, mas como tu sabes se a pessoa é real ou espírito? Algumas pouquíssimas vezes eu tive essa dificuldade de perceber. E uma história eu já falei aqui, né? Que eu fui na livraria com a minha filha, na Cultura. Falei para ela, senta que eu vou pegar o café e o seu suco. Eu fui pro caixa e ela foi andando para a mesa. E aí eu vi ela andando para a mesa, ela ia sentar numa mesa que tinha uma moça, e era uma moça morena, estava lendo um livro. E eu vi a minha filha indo para sentar na mesa da moça. Aí eu comecei a falar lá do caixa para ela, minha filha, aí não. E ela ficava me olhando, mãe, minha filha, aí não, você não tá vendo a moça aí? Mãe, tipo, velho, né? Porque em Brasília adolescente gosta de falar muito velho. E aí a moça parou de ler o livro, olhou para mim, riu, sumiu.
E aí que eu fui perceber que não tinha ninguém ali. E aí a moça ficou do caixa olhando para mim, eu olhando para ela, sem saber o que dizer, sem graça. E minha filha assim, né? Que mãe é essa? E teve outras ocasiões assim também, mas isso é raro acontecer, tá? Porque se eu confundir espírito com pessoas a todo momento, eu vou ficar doida. Eu vou parar no hospício. Não tem como, a nossa mente não suporta. Entenderam? E como é que eu sei? O espírito, a maioria dos espíritos eu vejo na minha mente. Isso que eu estou falando para você. Chico Xavier, a gente sabe que quando ele estava lá bem velhinho, ele tinha pessoas que iriam falar com ele dizia assim para a pessoa: me perdoe, mas a senhora é encarnada ou desencarnada? Ele perguntava para as pessoas, isso perto dele morrer, porque quanto mais a gente também fica perto do nosso desencarne, do nosso desenlace, né? A espiritualidade diz que a gente fica mais ainda sensível para ver esse mundo espiritual. Mas não é 24 horas por dia. A pessoa vai chegar na sala, vai ter espírito, vai na cozinha, vai ter espírito. Ela vai ficar louca, não tem como. Agora, todos os dias, 24 horas, na mente não suporta. Não, a pessoa pode falar, eu vejo o tempo todo, mas eu vou falar francamente, o mundo espiritual, 4 vezes maior do que o nosso, não tem como a pessoa ver todo o mundo espiritual e não surtar. Entenderam? Então, a pessoa vê o tempo todo, mas não na sua totalidade. Imagina, não vai ter vida. Eu vou estar aqui falando com vocês, a espiritualidade está aqui. Mas se todos os espíritos aparecerem aqui, eu não vou conseguir me concentrar para falar com vocês. Então isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar da mediunidade e lembrar que Chico Xavier dizia no livro Dos Mínimos da Mediunidade, e o Martins Peralva falou isso novamente, que a nossa mediunidade ela se acontece 90% na nossa mente. Porque a nossa mente nos mostra o que nós estamos preparados para ver. Porque ela não mostra tudo, porque sabe que nós não suportamos, a nossa mente. Seres de outra dimensão, seres evoluídos, eles suportam, eles veem tudo, tudo. Até os seres desencarnados, quando eles vão desencarnar, eles não veem o mundo espiritual todo, eles vão ver os espíritos que estão na vibração deles. Tanto que na mesa mediúnica tem muito espírito que chega lá e o que vai acontecer? Ele vai precisar passar pelo choque anímico e aí sim ele vai conseguir então despertar e vai visualizar o espírito que está querendo ajudar ele. Então assim, é cada um na sua frequência. Eu, com a minha vibração, eu vou ver o espírito, na sua maioria, ou que está na minha vibração, ou que, como médium, eu preciso ajudar, como espírito sofredor, e o espírito evoluído eu vou ver aí mais raramente ainda, porque eles vão ter que baixar a vibração deles para eu poder ver. E aí, sabendo que espírito evoluído é evoluído, vocês acham que eles vão querer se mostrar para quê? Eles não sentem, quem sente a necessidade somos nós. Eles não estão aqui para ficar se mostrando, né, digamos assim. Muito dos trabalhos dele, eles não aparecem. Eu falei para vocês do mentor que eu tenho, o Akin, que ele é tão ainda para mim uma coisa assim que eu não consigo falar muito dele, porque eu o vi uma única vez. Que ele veio, digamos assim, se apresentar, né? Que eu estava no sofá e ele apareceu sentado no sofá. Eu o vi uma única vez. O nosso contato é todo mental. Ele fala comigo pela mente, é quadros mentais. E eu sei que ele fala de onde ele está, porque a gente aprende também, discreto e sutil, exatamente. A gente aprendeu também nos nossos estudos
que um ser celestial não necessariamente ele precisa vir aqui na Terra para nos passar uma mensagem. De onde eles estão, em outra dimensão, lá no nosso lar, onde eles estiverem, eles não mandam as mensagens que eles querem mandar. Entenderam? O nosso medo, ele bloqueia muito. Lembra? Eu postei um vídeo, Chico Xavier até falou sobre isso também. O medo, ele bloqueia, gente. Por quê? A nossa mente, ela é coisa assim de Deus mesmo. Ela nos protege de ver coisas que eu tenho medo. Opa, a gente estudou isso no livro Pensamento e Vida do Emmanuel. Se eu tenho medo, a minha mente vai me proteger e eu não vou enxergar espíritos, porque ela sabe que se eu ver, eu vou ter um troço, né? Vou morrer de medo. Então ela nos protege. Então, se o médium quer ser médium, mas tem medo, tem que refletir e reavaliar. Eu postei, deixei lá no YouTube o vídeo do Chico Xavier falando sobre isso. É bem curto, né? Aí, Carito, o pensamento, como eu posso identificar se o pensamento não é meu? Aí é a prática. Aí é a prática, a mediunidade, ela vai fazendo a gente entender, filtrar o que é meu e o que não é meu. E principalmente o meu autodesenvolvimento. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu sei o que é meu e o que não é. Conhece-te a ti mesmo. Eu só conseguiria, Tatiana, eu só conseguiria ver meu mentor se eu fosse médium vidente, se eu nunca vi nada, ainda poderia ver. Eu acredito que quem vê espírito é médium vidente, né? Eu não conheço ninguém me falou uma história que eu não sou médium vidente, mas eu vi o espírito do meu mentor. Ainda não conheço, mas acredito que assim, ele pode, acredito não, né? O seu mentor, ele pode se materializar e se colocar na sua frente, né? Às vezes, ele pode usar até do seu ectoplasma para poder criar essa materialização. Retornando à leitura. Pronto, então voltando. Recorramos, pois, aos outros campos em que a mesma lei de sintonia funciona para que os fenômenos se expressem. A luz e o som são resultado de modificações vibratórias que facultam a sua percepção por nós e por outros seres. O ouvido humano é incapaz de perceber o som produzido por menos de 40 vibrações por segundo. 50 vibrações, porém, produzem um som que o ouvido humano percebe, sente e ouve. 30 vibrações produzem um som que o ouvido humano não ouve, não sente, não percebe. O mínimo por conseguinte de vibrações percebíveis é de 40 por segundo e o máximo de 36. 35.500 vibrações produzem um som que o nosso ouvido percebe. 36.200 vibrações produzem um som que ultrapassa os limites da nossa acústica. Com a luz, o fenômeno é semelhante. E aí o som, lembrar do... Eita, deixa eu subir aqui. Lembrar do ultrassom. A gente não faz ultrassom, sai os exames. Ultrassom eu faço de mama, essas coisas. Exatamente. Aí a ciência usa disso para fazer exames, né? Mas o que ele está falando aqui? Que existem esses sons, essa luz que ele vai falar agora, que é a mesma natureza, que são imperceptíveis para o nosso ouvido e a luz para os nossos olhos carnais, né? O mínimo de vibrações percebíveis é de 458 milhões e o máximo de 727 trilhões por segundo. Assim sendo, a nossa capacidade visual não percebe a luz produzida por vibrações menores de 458 milhões. Da mesma forma que nos escapará a visão a luz produzida por mais de 727 trilhões de vibrações.
E aí ele fala que isso está no livro Narrações do Infinito, do Camilo Flammarion. E aí nesse estudo de vibrações a gente vê a nossa a limitação do corpo físico. Por isso que quem não tem essa mediunidade aflorada não vê espírito ou não escuta, porque o som deles, a luz dele está fora do nosso campo limitado. Essa mesma lei de equivalência funciona e opera em todas as manifestações vibracionais da natureza, inclusive, como não podia deixar de ser, nos fenômenos psíquicos ou mediúnicos. Ou seja, essa mesma lei, ela vale também para as manifestações mediúnicas. Aí a gente começa a entender por que existe essa vibração, mas nosso ouvido, nossos olhos não conseguem captar. Mas o interessante é a gente perceber que cientificamente elas existem. Não existe ultrassom, não existe esses exames, então existir existe, cientificamente já está aprovado. Mas nós, com a nossa limitação, nós não conseguimos ver. Exatamente, Jess. Alguns animais têm condições mais avançadas que nós humanos, exatamente. E principalmente tem aquele cachorrinho que tem ainda a mediunidade, né? Que uns ainda são mais aflorados. Aquele cachorro que fica latindo por nada. Quem nunca viu isso, né? Deixando à margem tais considerações, analisemos agora os fatores morais que, além de serem os do nosso maior interesse, motivam a publicação deste livro. Ou seja, ele fez um apanhado aqui para falar sobre essa questão das vibrações, né? Mas o que ele fala desde o começo é sobre as questões morais do médium. Porque de nada vai me adiantar entender os mecanismos da mediunidade, ter a minha mediunidade ostensiva, eu vejo, eu escuto, eu faço tudo, mas se eu não estou me desenvolvendo, se essa moral, a minha moral, não anda junto com a minha vontade de trabalhar mediunicamente. Se essa mesma lei de afinidade comanda inteiramente os fenômenos psíquicos, não há dificuldade em compreendermos por que as entidades luminosas ou iluminadas são compelidas a reduzir o seu tom vibratório, a fim de, tornando mais densos os seus perispíritos, serem observadas pelos espíritos menos evoluídos. E aí a gente tem que fazer a distinção, né, que ele está falando aqui. Entidades luminosas são aquelas que possuem a luz própria, né, aqueles seres evoluídos, puros, ou iluminadas, a que recebem luz, que ainda estão em processo de evolução, mas que têm essa luz, né? Elas são compelidas a reduzir o seu tom vibratório até para espíritos. Por isso que eu falei, se nós médiuns não vemos todos os espíritos, ou se os espíritos desencarnados não veem todos os espíritos, imagine nós, né? Com essa limitação toda do nosso corpo físico. E por que os espíritos não veem todos os espíritos? Porque existem esses espíritos que têm uma vibração maior e que eles não conseguem enxergar, porque não está na sintonia. Por que às vezes numa prática mediúnica uma pessoa vê espírito assim, assim, assado, e o outro médium fala, eu não estou vendo nada disso. E isso era uma coisa que às vezes me intrigava. Por que a pessoa está vendo um espírito, outro médium está vendo o outro, eu não estou vendo nada disso? Porque vai depender da minha vibração. Eu vou ver espíritos que estão na minha vibração, que eu consigo perceber aquela vibração. Agora, existem os médiuns, que os chamados ostensivos, né, a nível hard, né, vamos dizer assim, que eles conseguem perceber alguns espíritos que vão além das nossas vibrações também, né, que é aquele médium que consegue ver um pouquinho a mais. Os espíritos cujas vibrações se processam
aceleradamente devido à sua evolução, graduam o pensamento e densificam o perispírito quando desejam transmitir as comunicações, inspirar os dirigentes de trabalhos mediúnicos ou os pregadores e expositores do Evangelho e da doutrina, como no caso de Raul Silva, que recebe a benéfica influenciação do instrutor Clementino, a fim de melhor conduzir a doutrinação do desventurado espírito. E aí a gente lembra que nesse trecho, quando ele fala do Raul Silva, do instrutor Clementino, ele está falando de um episódio que o André Luiz narra lá no livro Domínios da Mediunidade, tá bom? Eu não entendi, Rose. Um espírito vê numa multidão... Ah, os médiuns. Ah, sim, isso é verdade. O Clementino, que é o instrutor, graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhe às possibilidades. Quer dizer, o instrutor, esse espírito evoluído Clementino, na mesa mediúnica, o André Luiz percebeu que ele abaixava a vibração dele para poder o dirigente da mesa receber as suas instruções. Cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Ou seja, um vaso de orquídea não dá para se plantar uma samambaia, não é assim? Então ele usa essa metáfora para falar que cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Referindo-se à densificação do perispírito do irmão Clementino, atento ao imperativo de cooperar com o dirigente dos trabalhos, para que as suas palavras obedecessem à inspiração superior, transcrevemos a observação do André Luiz. Nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra na fronte do amigo que comandava a assembleia, mostrando-se-nos mais humanizado, quase obscuro. Então, o espírito evoluído, ele colocou a mão sobre a destra do dirigente, abaixando o seu tom vibratório para poder fazer essa sintonia, né? Essa inspiração, esse controle para o médium naquele momento receber as instruções para poder passar para os outros médios. Os grifos que eles estão falando nessas falas são nossos e objetivam levar a atenção do leitor para o fato da redução do tom vibratório a fim de ajustar-se ao calibre mediúnico de Raul Silva. E aí eu vou parar aqui. Nossa, esse capítulo é bem grande, né? E aí a gente continua, deixa eu ver, 9h40, e a gente continua aqui na próxima aula. Porque já ficou aí bastante coisa, né, para a gente refletir, entender essa questão das vibrações, da sintonia, que os espíritos evoluídos, eles, com amorosidade, né, com paciência, porque para eles não deixa de ser uma coisa um pouco sofrida, assim, né, de vir aqui, estar nesse planeta denso, essas energias daqui são muito pesadas, as energias deles são muito sutis. E aí, lembrando essa questão de abaixar a vibração, lembrando que Jesus, quando veio à Terra, né, ele passou por essa modificação de vibração durante séculos, né? Parece que foram... esqueci também agora. Foram anos e anos, décadas e décadas, para ele conseguir abaixar a vibração para ele poder reencarnar aqui. Posso ter mais de um mentor espiritual? Pode. Pode sim. Carol, é comum ter mais de um mentor, eles se mostram em momentos diferentes. É mais comum ter mais de um mentor quando o médium trabalha, né, assim, na prática mediúnica, quando existe, assim, não só com a mediunidade, mas quando a pessoa ela ajuda mais pessoas, né? O que eu percebi foi isso. É mais comum ver nessas pessoas que eles precisam mais de orientação, de ajuda, entendeu?
É como se fôssemos a umbral. É uma correlação. É mesmo. Os sonhos com espíritos podem ser vistos como experiências mediúnicas? Não. Porque os sonhos, o nosso emancipação da alma, não é uma mediunidade, é uma coisa anímica. Ou seja, eu não estou usando algo externo, nenhum espírito está manipulando que aquilo aconteça para eu me desprender do corpo. Eu me desprender do corpo para encontrar com meus entes desencarnados não vai depender se eu sou médium ou não, porque o meu corpo ele vai ficar livre, né? Natinha, tem a meditação que a gente já fez aqui, tá lá na nossa playlist no YouTube, meditação. Mônia, os espíritos de luz se comunicam sempre que se faça necessário e desejem, sempre no auxílio dos seus protegidos. Exatamente. Tem no YouTube, pois é. Tatiane, nossos mentores se comunicam com os mentores das pessoas próximas a nós? Com certeza. Com certeza. Às vezes, o mentor, vamos supor, ele tá aqui querendo me ajudar e eu só enxergo o meu nariz, né? Vamos dizer, brincando, né? Que eu não consigo reescutar a inspiração, que ele não consegue. Aí o que ele vai fazer? Ele vai numa pessoa próxima a mim, e aí junto com o mentor dessa pessoa, ele vai vai colocar aquela pessoa para me trazer uma mensagem, para ligar para uma pessoa. Sabe essas coisas que acontecem? Você fala, nossa, se fulano me falou tal coisa, eu estava esperando aquela notícia, ou um conselho, algo assim nesse sentido. Quantas vezes a gente já não percebeu isso na nossa vida, né? Gabis, como eu sei que é meu mentor? Sou nova na doutrina espírita. O mentor, Gabis, é como se fosse um anjo da guarda, tá? É uma pessoa mais evoluída, ele tem essa responsabilidade para nos acompanharmos, mas ele aceita de bom grado. E aí como é que você vai saber que é seu mentor? Praticando. Vai lá, tem meditação no nosso YouTube, então você vai praticar a meditação para poder se conectar com o seu mentor. Aline, procura um centro espírita para te ajudar, tá? Para você fazer aqui no nosso centro, quer dizer, o que eu frequentava tinha valorização interior, que ajudava muitas pessoas em sofrimento. Não procure só psicografia, não procure se ajudar, porque a psicografia ela é boa, mas é uma coisa momentânea, né? E se a gente tem certeza na vida após a morte, a gente sabe que, principalmente um bebezinho de 10 meses que foi amparado, né? Foi amparado. Então, que ele tá bem? Tá. Quem não tá bem é você, né? E é você que precisa de ajuda. Arrepios diários constantes são energias espirituais? Pode ser, como pode não ser. É aquela coisa, o Allan Kardec também dizia, né? Tudo que acontece na nossa vida, antes de adentrarmos e justificar com coisas espirituais, vamos suprir as possibilidades materiais, tá? Eu, como médium, eu quase não sinto arrepio com essa questão de a proximidade de espírito, de energia. Eu sinto geralmente uma dormência, né, aqui na minha cabeça, no chakra coronário. Os sintomas vai variar de pessoa para pessoa. Tratamento espiritual, Graça, somente em centro espírita. Não fazemos aqui, é um trabalho que tem uma equipe de médiuns, uma desobsessão, é uma coisa séria. Então tem que ser no centro espírita. Porém, se você se esclarece, se você faz evangelho no lar, se você faz esse estudo da doutrina, do evangelho, você se esclarecendo, você vai esclarecendo todo o mundo invisível ao seu redor. E a sua vibração vai elevando, e aí o espírito obsessor ele já não consegue mais te acompanhar. Aquela desobsessão que a gente vai construindo, né, por nós mesmos, com o nosso elevar da vibração. Porém, eu sempre vou indicar para ir no centro espírita, porque eu não sei se a pessoa, o tanto que a pessoa tem essa confiança em si,
tem essa mente tranquila para entender esse mecanismo. João Vitor, o mentor, ele só vai passar coisas boas. Um mentor, ele nunca vai falar para você, por exemplo, fazer alguma coisa, ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Se você escuta, você só vai escutar coisas edificantes. Ele nunca vai mandar você fazer algo e ele só vai passar energia boa, né? De pé gelado já é uma coisa que eu tenho. Pé gelado, mão gelada já não tenho muita não, mas o pé gelado. Deixa eu ler. Gente, tem muitos comentários, eu vou ter que pular um monte. Essa dormência na coronária eu sinto principalmente quando as energias estão bem intensas. Gente, Laís está cansada? Não, eu vou ficando cansada um pouco, mas no final de uma live, mas depende da live. Quando tem muitas pessoas precisando de doação, eu me sinto muito cansada. Quando as pessoas estão sempre com energia elevada, a maioria, eu não me sinto cansada. O último evangelho no lar, eu não me senti cansada. Também, Jess, por conta do ectoplasma, a gente doa muito, né? Por mais que seja um ambiente virtual, tem 223 pessoas agora. Vamos colocar aí que 50 pessoas estão precisando de energias urgentemente. E que elas estão aqui, mesmo que elas não saibam, elas estão pedindo por isso, essa energia. Então, eu como médium vou fazer essa doação, outras pessoas também podem fazer essa doação, mas tudo dentro do meu limite. Então, o evangelho no lar, por que eu me sinto menos cansada? Porque o evangelho no lar é uma coisa, a energia mais... é um pouco diferente daqui do estudo mediúnico. As pessoas que estão no evangelho no lar, elas estão ali concentradas com fé, com o coração aberto para receber esse apoio da espiritualidade. E como eu falei na última live, está aumentando a equipe espiritual, né? Grupos de fraternidades, né, espíritas de auxílio espiritual, tratamento espiritual já estão agregando aqui com a gente. Gente, fazer live com 200 pessoas já não é fácil, porque eu nunca fiz palestra, né, em centro espírita. Sempre fui muito tímida, sempre fui muito retraída. O que eu sempre gostei de fazer era ajudar a pessoa ali no atendimento fraterno, pessoalmente, cada um individualmente. Nisso, eu sempre me saí muito bem. Eu tenho uma facilidade com isso. Mas fazer live, assim, para mais pessoas foi uma coisa que eu fui acrescentando na minha vida. E aí, assim, eu acho que a gente vai melhorando, mas eu ainda estou aprendendo, né? Ah, obrigada, gente. A gente dá branco, perde as palavras, é normal. Pois é, eu faço de coração. E é isso que uma vez eu falei para vocês, essa questão do magnetismo, da energia, não é o que eu falo que vocês se encantam quando vocês dizem que estão encantados. Vocês podem ter certeza que é o magnetismo na minha voz, a energia na minha voz. Não estou querendo dizer que eu sou a bam das galáxias, não é isso. É a minha paciência, é a minha meditação, é esse entendimento dessa com a mediunidade. Então, às vezes no Evangelho no Lar, eu tenho certeza que o mais importante não é nem tanto o que eu digo, é o momento que vocês estão ali. Às vezes eu tenho uma percepção de que o que eu estou falando é só para distrair vocês, que é o tempo que a espiritualidade tem para fazer o tratamento ali, fazer o que a gente precisa. Por isso que eu falei, aveludado. Eu falei para vocês, a prece final eu vou fazer quando todo o tratamento for encerrado. Porque às vezes eu estou falando aqui, vocês às vezes a pessoa fica dispersa, a outra dorme, ou está assim, só sentindo a vibração, a energia. Então, às vezes, assim, e isso, quando a gente vai falar com uma pessoa, o importante, além do que eu vou falar, é o que eu vou estar transmitindo para ela. Quando eu ajudo uma pessoa no atendimento fraterno,
é 90% com a minha energia, 10% com o que eu falo. E às vezes eu não falo nada. Que a pessoa fala, 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 e eu só fico assim, né? E ela sai e eu dou um abraço na pessoa, porque aquele momento do abraço também, eu estou abraçando as energias dela, fazendo essa troca, e ela sai de lá assim com outra expressão no rosto. Ai, obrigada, você me ajudou muito. Eu falei, mas eu não falei nada. Então, exatamente, Silvia, tudo que é feito com amor, a gente faz, a gente tem assim, as pessoas sentem. Então, se eu ficasse aqui falando blá blá blá, sem o amor, sem essa energia de querer compartilhar, abraçar vocês, vocês não iam ficar aqui 1h30 comigo, não iam. Então, mas isso eu estou falando para vocês mesmo entenderem isso na vida de vocês, tudo que vai falar e ter aquela confiança. Porque às vezes a nossa insegurança também as pessoas sentem. Sabe até que a gente brincava lá no começo na live falando sobre magnetismo? Quando você vai paquerar uma pessoa, por exemplo, agora eu vou virar a coach do relacionamento, né? Você tem que sempre falar com segurança para fazer uma entrevista de emprego, para tudo na vida. Entendem? Então, assim, no, acima da fala está a nossa energia. A pessoa, ela vai escutar o que nós temos para falar, mas ela vai sentir muito a nossa energia. Então, tem pessoas que são assim, que eu percebo às vezes, não tem aquela pessoa que você vê que ela é inteligente, fala super bem, mas que você não consegue se apegar a uma palestra da pessoa. Às vezes no centro espírita você está ali olhando para o relógio, oh meu Deus, acaba logo, oh meu Deus, acaba logo. E tem aquela pessoa que fala super simples, fica, você vê às vezes até tá um pouco nervosa, mas que te encanta e você fica lá, nossa, que maravilha essa palestra, né? É energia. Bom, inclusive eu ganhei um livro do meu ex-dirigente lá no centro, né? Ele me deu o livro do Miramês, que é o poder da fala, mas que o Miramês ele fala sobre isso, que ele fala dessa questão da fala carregada do magnetismo da nossa energia. Então, eu acho que é como se mais ou menos fosse assim, até através da fala, da vibração que sai da minha voz, é como se fosse energia para vocês também, para ir se acalmando, para ir se sentindo mais em paz, entrando em harmonia. Você lembra a história do Gandhi, que ele parou de comer chocolate para poder ajudar o menino para parar de comer chocolate? Então a gente, quando a gente quer passar uma coisa para outra pessoa, se eu não vivo aquilo, a pessoa também vai sentir. Eu tenho que viver, aquilo tem que estar no meu coração. Que aí quando eu falo, todo mundo vai sentir. É por isso que tem pastor que a gente se encanta, padre, em todas as áreas da nossa vida. E tem outros que a gente, nossa, acaba logo. Quero tomar o passe, quero pegar água benta. É assim na vida, né? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Por um momento, silenciar a mente, sentir esse ambiente, sentir a espiritualidade, sentir, perceber os nossos mentores. Senhor Jesus, agradecemos esse momento, agradecemos a espiritualidade presente,
esses nossos irmãos que se encontram hoje mais agressivos, obsessores, que eles possam ser encaminhados para o centro espírita, por o tratamento espiritual, que eles possam aceitar esse entendimento de Cristo em nossos corações, que as pessoas que estão aqui presentes possam receber essa paz, esse alívio, que seja desvinculado essa sintonia de pensamentos negativos, de emoções negativas, sentimentos negativos, que esses vínculos sejam quebrados com esses esclarecimentos que estamos recebendo, que esses irmãos sofredores possam encontrar o seu caminho. Agradecemos, Jesus, seu amparo, sua luz em nossas vidas. Agradecemos por mais esse estudo mediúnico, para aqueles que vão desenvolver a mediunidade, que possam caminhar sempre com Jesus. Que as vibrações possam estar em harmonia, na sintonia do amor. Rogamos, meu Pai, para os médiuns aqui presentes, que eles possam receber sempre essa inspiração das esferas celestiais para caminhar sempre no bem, com amor incondicional, em ajudar ao próximo. A todos nós médiuns, essa força para resistir a todas as tentações que nos levam para o caminho errado. Que nos proteja dos espíritos trevosos que querem às vezes bloquear esses caminhos de estudos, de crescimento. Que nós possamos ser verdadeiros guerreiros nessa vida, nesse plano, que nós possamos ajudar a todos que passarem pelas nossas vidas, seja com uma palavra de amor, seja com uma energia de amor, seja com a minha fala, com as nossas falas doces, pacíficas, que com a nossa compreensão, a nossa paciência, as pessoas que necessitam de um alívio, que eu possa doar e que ela possa receber. Agradecemos a equipe espiritual, agradecemos a todos os servos de luz, agradecemos por essas energias aqui deixadas de renovação. Que meu mentor ou os meus mentores possam estar sempre em sintonia, em conexão com o meu perispírito. E agora vou me despedindo,
dos seres celestiais que estão aqui só para esse estudo. E os meus mentores, eu vou agradecendo por mais esse momento e que eles possam continuar comigo sempre que possível. Finalizamos assim o nosso estudo mediúnico dessa semana, dizendo graças a Deus, que assim seja, despertando o corpo, abrindo os olhos, voltando aqui para o planeta Terra. E aí uma coisa interessante para falar para vocês. Hoje, agora aqui na hora da prece, por um momento, quem tem aí o desdobramento, a gente quando vai querer, o espírito, né, vai desdobrar, quer se sair, né, desprender do corpo, a gente sente como se o nosso corpo estivesse aumentando, crescendo, inflando. Engraçado que hoje, pela primeira vez na hora da prece, eu senti que eu ia entrar em desdobramento e aí o que a gente faz nesse momento? Abre os olhos, desperta para onde você está, porque o desdobramento, ele tem um momento para isso, né? Então, é uma coisa que nós podemos controlar, tá bom? Quando eu sinto que o meu corpo, como se ele estivesse expandindo, crescendo, é o momento que meu espírito está querendo se desprender. Ô Gabi, seja bem-vinda. Agradeço a participação de todos. Muito calor é energia. Energia. A dormência, quando nós estamos fazendo a nossa prece, o que eu sinto com algumas pessoas? A gente tem um mentor da mediunidade, né? E aí eles podem estar trabalhando os nossos campos mediúnicos. Eu fazia isso muito nas minhas meditações, né? Eu entrava em sintonia, né? Conexão com o meu mentor da mediunidade e vinham dois, né? Não é, às vezes vinham dois, às vezes vinha um. E eles podem mudar também, dependendo assim, um cumpre sua missão, aí vem outro, porque a gente sempre tem algo a aprender. E aí eles vêm nesse momento para nos auxiliar nos nossos campos, nos nossos chakras, na nossa epífase, na questão orgânica. Eu que agradeço, Lídia, abençoe a todos, uma semana abençoada. Eu também, eu gosto de parar um momento, essa musiquinha, sentir o ambiente, sentir a espiritualidade. Mas aí começa a dar uns ali que a gente tem que parar, né? Obrigada, gente. Hoje demorou. Quarta-feira a gente volta. Segunda-feira tem Evangelho no Lar, tá? Algumas pessoas me perguntaram se teria mesmo no Carnaval. Vai ter no Carnaval, sim. Por que não, né? Então, segunda-feira teremos o Evangelho no Lar. Quarta-feira teremos o estudo mediúnico. E eu não sei por que algumas pessoas fecham até o centro espírita, falam que não é para fazer, mas aí acredita mais no mal do que no bem, né? Infelizmente. E uma coisa que eu também queria falar no início e esqueci, essa previsão aí de carnaval, gente, não vamos alimentar, nem compartilhar e nem passar para frente. Lembra que eu falei para vocês, é muito fácil eu chegar aqui hoje para vocês e falar, gente, vai acontecer uma tragédia, que vai morrer muita gente. Por quê? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Claro que sempre vai ter, algum momento vai ter tragédia. E aí eu vou jogar na loteria. Vai que vai acontecer nesse momento que eu estou falando.
a probabilidade de acontecer alguma coisa, a gente sabe que existe. Então vamos parar de acreditar essas revelações, profetizações, que isso tudo é balela, é sem cabimento. Se eu fosse prever tudo que eu sonho de ruim que eu já tive na minha vida, o mundo já tinha acabado. E vocês sabem, né? Não tô triste não, tô triste não. E vocês sabem que não é bem assim, tá? Então, não vamos alimentar, isso só propaga o medo, e isso não vai levar a lugar nenhum. Lembra que eu falei no Evangelho no Lar que o Brasil está num dos lugares mais desconfiados, e quanto mais desconfiança, mais medo, e que o medo não ajuda em nada? Então, tudo que levar mensagem espírita, previsão, tudo que vai propagar o medo, nem passa para frente, só deleta. E se for uma pessoa que você segue, dá o dislike lá também, porque isso não vai acrescentar em nada na nossa vida, tá? Os recadinhos vão voltar na Páscoa, tá bom? Então, quem é de carnaval, vá, mas com moderação, vai com a sua proteção, faça uma prece antes, não beba, não fuma, faça o que está no seu coração para você ser feliz, né? Tudo com moderação, a palavra, a ordem acho que da nossa vida é o equilíbrio, né? Então, tudo que nós fazemos com consciência e equilíbrio, não tem problema nenhum, gente. O pior é eu ficar em casa, eu não vou para um carnaval porque é proibido, eu vou ficar aqui em casa julgando todo mundo, fofocando, com sentimento pesado, energia pesada e querendo estar lá. Não vai, então, tá bom? Mais vale uma pessoa alegre e feliz do meu lado do que uma pessoa rabugenta e chata, não é verdade? Eu não gosto de carnaval, nunca gostei, mas isso não é porque eu vejo, dos infernos. Eu acho que não é o carnaval, eu acho que são as pessoas que levam para o outro lado. Existe maior manipulação, a gente sabe que existe. Ah, eu sou a santa, ninguém vai me pegar. Isso também não é bem assim. Eu acho que a gente tem que fazer prece. Uma coisa, eu tenho uma amiga de infância, que a gente, quando vai se encontrar, ela gosta de beber uma cerveja e ela fuma. E é minha amiga de infância, eu amo minha amiga. Vocês acham que eu vou deixar de ir num lugar que às vezes é um barzinho e não vou encontrar com ela só porque as pessoas estão bebendo ali do meu lado? Então, assim, não é o ambiente, é a minha mente, é a minha intenção. Então, vamos parar também com esse negócio de botar tudo que é das trevas. As trevas está na minha mente, se eu quiser, tá? Não é externo, é interno. Obrigada, gente. Tá bom? Então, não é lugar, não é carnaval, é a minha mente. Combinado? E se vocês aí que gostam de carnaval, lembrar de segunda-feira, teremos evangelho. E se a festa estiver muito boa, for viajar, vai ficar gravado e depois faz, tá bom? Mas sempre sair de casa, faz uma prece rápida. Senhor, me abençoa nesse momento. Pronto, tá bom? O café descafeinado, né? Eu tomo um vício que eu tenho que parar, é a Coca Zero. Eu tomo muita Coca Zero. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Não julgueis para não ser julgado. Exatamente. Só quem pode julgar é Deus. Quem julga é a carne, não é o espírito. Não é bíblico isso? Então, um beijo. Fiquem com Deus e até segunda. Vou encerrar aqui, tá? Ora pelos filhos, com certeza. Eu tenho 2 filhas também, eu sei como é que é. Um beijo, gente, Vou encerrar.